Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. E a aula de hoje vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Meu nome é Eliso da Costa Nuta e nessa disciplina a aula de hoje vai ser trigonometria no triângulo retângulo, certo? Essas aqui são figuras geométricas, né? Como estão vendo, essas aqui todos são figuras geométricas. Então, primeiramente, vamos recapitular depois definição da trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas, exemplos de ângulos notáveis e, por último, a aplicação de razões trigonométricas, né? Então, vamos recapitular com semelhanças do triângulo. E vocês já viram esse conteúdo, e quando a gente fala de semelhanças de triângulo, estamos a tratar de lados correspondentes ou ângulos correspondentes. Quando dois triângulos ou mais de dois triângulos são semelhantes, quando têm lados correspondentes iguais ou ângulos correspondentes proporcional, né? Então, nesse caso, nesse triângulo maior A, B, C, temos três triângulos B, A, H e AHC, outro triângulo. Então, vamos ver no triângulo maior. Temos esse lado aqui é proporcional a esse lado do outro triângulo. Esse lado do triângulo menor. Essa aqui é a altura do triângulo menor, é proporcional à altura do triângulo maior. Então, esse lado está para esse lado. Assim também, a base, essa aqui é a base do triângulo menor, mas essa aqui é a base do triângulo maior, que é HC, e a base do triângulo menor, HA. Então, esse lado está para esse lado. Depois vocês vão ver essas demonstrações, esses exemplos, né? Então, o lado oposto ao ângulo reto, esse cateto aqui é oposto ao ângulo reto. Esse aqui é o ângulo reto, porque essa reta é perpendicular à base do triângulo maior. E outro lado também, esse cateto é oposto a esse ângulo reto. Então, eles são correspondentes. Como estão vendo, BH está para AH. Assim também, AH está para CH, BA está para AC. Certo? Portanto, o triângulo BHA é igual ao triângulo AHC, que é esse triângulo. Esse aqui é igual a outro triângulo, certo? Então, vamos para a definição. Trigonometria é uma palavra que tem origem no grego. Trigo, triângulo, metro, medida. Esse ramo da matemática estuda as relações entre os lados e os ângulos do triângulo, sendo também utilizado diversas áreas do conhecimento como química, biologia, geografia, astronomia, física e engenharia. Então, trigonometria é aplicada nessas áreas. Depois vocês vão ver na engenharia como é aplicada na astronomia. No estudo, quando a gente estuda, vocês vão ver a sua aplicação nessas áreas do conhecimento. Então, trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus chamado de ângulo reto, certo? Mas o que é um ângulo reto? Vocês vão ver. Então, um ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus. O ângulo 90 graus. E os outros são complementares. A soma desses dois ângulos, beta e alfa, também é 90 graus. Então, sabemos que, ou seja, a soma interna de um triângulo é 180 graus. Portanto, esse aqui é ângulo reto, ângulo oposto. E esse cateto também é maior a este, já que o triângulo oposto ao cateto é maior. Então, como esse triângulo é maior, 90 graus, ou esse ângulo é maior, tem 90 graus, portanto, o cateto oposto a esse ângulo é maior que todos os catetos. Então, teorema de Pitágoras. Então, quando estamos a estudar o triângulo retângulo, não podemos ficar sem falar do teorema de Pitágoras, que é famoso. Então, o teorema de Pitágoras diz que o cateto oposto ao ângulo reto, que esse cateto oposto ao ângulo reto, é igual
quadrado e soma dos catetos. Então esse cateto é igual ao quadrado desse cateto mais quadrado de outro cateto. E no estudo mais avançado vocês vão ver essa provação do teorema de Pitágoras. Então pelo teorema de Pitágoras encontro o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Esse aqui é o triângulo retângulo. Então temos cateto oposto ao ângulo reto e vamos encontrar o valor do x, que é esse aqui, 10 ao quadrado mais 6 mais x ao quadrado. E fizemos conta assim, dá nesse valor x igual a 100 menos 36, que é igual a 64. Então tiramos ou colocamos raiz em todos os lados, do x corta e 64 ao quadrado é igual a 8. Então razões trigonométricas, as razões ou relações trigonométricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente, né? Então temos o nosso triângulo, vamos explicar razões trigonométricas para encontrar os lados. Então seno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo. Então como seno é cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Nesse caso estamos a tratar do ângulo alfa, então seno do alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. A hipotenusa que é o lado maior do triângulo retângulo, lado oposto ao ângulo reto. Então nesse caso, cosseno ou seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Cosseno é o ângulo adjacente ao ângulo, é cateto adjacente ao ângulo reto sobre a hipotenusa. Nesse caso, cosseno de beta é igual ao cateto adjacente ao ângulo reto sobre a hipotenusa. Portanto, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Assim também, cosseno de beta, ou cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Então, é assim. Então, tangente é o quê? Tangente é seno sobre cosseno. Nesse caso, tangente é cateto. O tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, então trocamos essas aqui, chegamos que cosseno é cateto oposto ao ângulo, cosseno de um ângulo é cateto oposto a esse ângulo sobre cateto adjacente. Então, exemplo, determina o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo cujos catetos medem 5 cm, 4 cm e 20 cm, que é esse triângulo aqui. Então, encontramos o valor de seno de beta. Seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, 5, cosseno também, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é esse resultado aqui. Tangente, cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso estamos a falar do beta. Se fosse alfa seria também inverso dessa aplicação, mas a aplicação é a mesma. Então ângulos notáveis, esses ângulos notáveis são ângulos que aparecem sempre na nossa conta, né? Ângulos que aparecem sempre. Então seno, como já tinha dito, seno de um ângulo é cosseno ou seno de 30. Seno de 30 é igual a cosseno de 60, né? Você viu, seno de 30 é igual a cosseno de 60. Assim também, seno de 60 é igual a cosseno de 30, mas o ângulo 45 graus são o mesmo para eles. Então, tangente é raiz de 3 sobre 3 e 1, tangente 41, porque se essa aqui dividido por essa aqui vai ser 1. E tangente de 60 é raiz de 3. Surgiu essa pergunta, por que ângulos notáveis? Já falei, ângulos notáveis são ângulos que aparecem sempre nas nossas contas. Os ângulos notáveis são os que mais frequência calculamos, sendo assim é importante conhecer os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Aplicação de razões trigonométricas. As razões trigonométricas são usadas principalmente na determinação de distâncias inaceitáveis. Então, quando a gente não tem possibilidade ou não tem acesso a essa distância, ou a uma certa distância, a gente tenta usar
razões trigonométricas para encontrar o resultado. Esse aqui é o teodolito, um observador observando esse prédio para encontrar a altura do prédio. Então a distância que ele fez ao prédio é de 80 raiz de 3 metros. Depois ele colocou o teodolito 1,60 metros acima e mirou para o topo do prédio e encontrou o ângulo de 30 graus. Então essa é a aplicação de trigonometria. Essa aqui podemos dizer assim na área de engenharia. E também quando a gente está procurando encontrar a altura de uma montanha, a gente faz também assim. Assim sucessivamente, tem várias aplicações. Mais adiante a gente vai ver. Isso pode ser na próxima aula, aplicação na astronomia, na biologia, assim por fora. Então pessoal, chegamos no nosso fim da aula hoje. Bons estudos para vocês. Eu vou colocar também, vamos fazer uma prova relacionada a esse conteúdo. Ok.